Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores de opinião independentes, doutora Marina Elaine Pereira, advogada, especialista em gente e solução de problemas. Doutora Marina, satisfação imensa tê-la conosco mais uma vez na nossa bancada. Eu que agradeço, Oliveira, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui esclarecendo as principais notícias aí dos nossos ouvintes. E já começamos para a sua análise, doutora Marina, destacando esta informação. Segundo o secretário estadual da Saúde, Eleusis Paiva, o projeto de regionalização vai reestruturar a rede de saúde pública. O secretário salienta que a regionalização da saúde vai priorizar a gestão dos recursos e alterar as métricas de distribuição de acordo com os principais problemas identificados em cada região. Os municípios e as redes regionais de serviços de saúde que serão criadas para atender esses serviços vão guiar esse processo de acordo com as suas necessidades, aponta o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Integrante da nossa equipe de formadores e formadoras de opinião independentes, doutora Marina Elaine Pereira. A solução de todos os problemas relacionados ao sistema de saúde será resolvida a partir de agora, doutora Marina. Doutora Marina, que é advogada, especialista em gente e solução de problemas e foi secretária da Saúde e conhece sobre o assunto. E aí, solução a partir da regionalização? Olha, Oliveira, que assim, a iniciativa é interessante, sim, do ponto de vista, no sentido de você ter uma proximidade talvez maior, né, do Estado com relação ao município, mas na realidade essas oficinas, talvez para se ter números atualizados, talvez daí a necessidade de se criar essas oficinas, porque, na verdade, essa conta, né, essa demanda, os municípios todos já têm, né, de cor e salteado. O que acontece muitas vezes, e que o município acaba fazendo à vez do Estado, é com relação à cobertura, digamos assim, de algumas especialidades que por decisões de câmaras federativas, que é a tripartite, junto a conselhos dos municípios, o próprio COSEMES, a questão, né, da diretoria regional de saúde, aqui no caso de Sorocaba, que tem uns 48 municípios, o que acontece? Você tem uma divisão entre o Estado e o município. Por exemplo, um problema muito comum, né, que afeta grande parte aí da população, é a questão da oncologia. E a oncologia, quando a gente fala do tratamento da oncologia, vou usar ele de exemplo, que talvez seja uma das maiores demandas, essa competência, digamos assim, é do Estado, não é do município. Então, o que acontece? A porta de entrada do SUS, como um todo, isso não só em Sorocaba, a nível nacional, a gente sabe que é a UBS, a Unidade Básica de Saúde, e o antigo postinho, né, quando foram criados lá atrás. Quando a pessoa, né, o paciente passa por essa UBS e tem um encaminhamento para oncologia, se é um tratamento, né, de uma suspeita de alguma coisa, de um câncer, alguma coisa, ele vai ter que ser direcionado pela rede Hebe Camargo ou pela Unacom para começar a fazer esse tratamento, passar pelo especialista para fazer os exames e tudo mais. Só que isso, muitas vezes, não é o município que faz. Então, aí que vira, né, vem essa questão das filas. E quando a gente fala, por exemplo, de outros órgãos, aí Santa Casa, outros hospitais que dão o suporte para o paciente oncológico, já é um suporte de cirurgia, já é um suporte de tratamento, aonde para esse paciente chegar até lá, ele já passou por toda essa triagem anterior, Oliveira. E aí que fica, né, a gente pode falar uma lacuna, porque como que você vai fazer esse encaminhamento? É o município que faz o encaminhamento, mas o controle dessa fila não é do município, é o controle do Estado. Então, a necessidade, eu acho que essa regionalização não é nem uma questão de distribuição de recursos em si, é uma questão mesmo de logística, de redistribuição de vagas, e até mesmo porque a gente sabe, Sorocaba não é diferente disso, muitas vezes o paciente de Sorocaba, ele vai fazer o tratamento, por exemplo, em cidades distantes, sendo que poderia
fazer aqui, como Sorocaba às vezes recebe pacientes de outros municípios, ou então fazer numa cidade mais próxima, às vezes tem que se deslocar, sair daqui de madrugada, porque essa logística não é o município que faz, é o Estado, e é através desse sistema. Então, né, não é, claro que o sistema é operado por uma pessoa, sim, né? Mas todo esse transtorno, a gente sabe aí dos percalços, né, das situações que os pacientes debilitados passam, muitas vezes tendo que se deslocar aí para cidades distantes para fazer um tratamento que poderia ter sido feito na própria cidade. Então, acho que é isso o principal ajuste, um dos principais ajustes que devem ser feitos. É lógico que ainda falta muita informação para a gente, né, doutora Marina, em relação ao que não dá para saber o que vai abranger. Né? Exato. Mas também leigo, sem conhecimento sobre o tema com maior profundidade, mas como usuário do sistema, vamos dizer assim, né, e de ver as pessoas no dia a dia, parece que talvez pouca coisa mude para o cidadão. Talvez a questão mais uma questão de gestão, porque para o cidadão ele já está acostumado com esse procedimento. A semana passada mesmo eu estava lidando com uma pessoa que tinha que fazer o tratamento em São Paulo, na rede Hebe Camargo. A gente vê outros sendo transferidos para Itu, né? O cidadão vai sentir o impacto ou é uma questão de gerenciamento hoje que pouco atinge a gente de uma maneira diária? Como você falou, né, a gente não tem muita informação, não dá para saber o alcance dessas oficinas, qual seria o alcance dessa gestão, o que o secretário, né, estadual entende por regionalização, qual a intenção deles aí. A gente espera, Oliveira, que sim, atinja, né, o paciente final e não seja somente uma questão aí, claro que você tem que ter uma boa gestão, né, para você poder atingir o paciente final, mas principalmente que tenha esse olhar, né, esse cuidado para que o paciente possa, se tiver obviamente o serviço na sua cidade, possa ser atendido ali, e principalmente os encaminhamentos. Existe até uma lei que fala que o paciente tem que ter um diagnóstico em até 60 dias, mas isso não acontece. A gente sabe de muitos casos que tem que ser judicializados, porque, infelizmente, o ente público não cumpre o que está na lei, e aí tem que se buscar uma liminar, muitas vezes não dá tempo, tem a questão aí da doença, às vezes uma coisa muito rápida, e tem que ser tomada uma outra providência, que não dá para ficar esperando aí outras decisões mais burocráticas. Não tem nem dúvida. Doutor, vamos lá, o secretário está aí com boas intenções, daí tem aquele ditado que de boas intenções o inferno está cheio, né? Mas não é o caso do secretário, apenas para a gente descontrair aqui um pouco dentro de uma coisa tão séria, de um assunto tão sério como este. Você tem toda a experiência da área de saúde. Na verdade, para funcionar a coisa, o que precisa? Vamos lá. Para funcionar a coisa, acho que primeiro tinha que estar revendo mesmo essa divisão que existe dentro das comissões tripartites, desse escalonado, dessa distribuição das patologias. Ver, né, junto aos municípios, o que de fato pode ser feito ou não pelo município. E até, se for o caso, uma redistribuição de verba, não só da estadual, como também a nível federal, Oliveira. Porque a gente sabe das destinações dos recursos federais, né, as fontes de custeio, como são diferentes. E aí tem coisas, por exemplo, que o município faz e não tem, né, digamos assim, a verba específica para isso. E muitas vezes, eu sei porque eu já passei por lá, entre aspas, né, se sobrava recursos de fontes federais que só pode ser utilizado para aquele tipo de encaminhamento, por exemplo, né? Arbovirose. Então, não é o caso, eu não vou me lembrar nunca de cabeça agora, mas, por exemplo, existiam algumas situações em que você tinha um dinheiro, entre aspas, sobrando de um recurso federal, porque você não tinha mais onde utilizar aquele dinheiro. E a tua fonte 1, né, no caso do município,
acima o limite, né? Você tem que se virar, enxugar aqui, enxugar ali, para poder cobrir uma necessidade que é, sim, competência do município, com recurso federal sobrando, mas que, óbvio, não pode ser utilizado, né? Isso inclusive é crime, né? A gente sabe disso. Mas então eu acho que poderia ser feito uma nova readequação. Isso aí deve ser revisto há muito tempo. Há muito tempo. Então, ver de fato o que é competência do município, o que chega para mim aí de porta de entrada. Claro que alta complexidade tem que continuar sendo do Estado, até pelo porte dos hospitais, cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, né, com maior complexidade. Isso a gente não está, né, chegando nesse mérito, mas coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, porque assim, o paciente ele não entende isso. Para ele, o problema está nele, ele quer resolver. Não importa se o município, se o Estado, a União, quem vai resolver. E aí é como se, mal dizendo, como se o corpo humano fosse dividido entre os entes federativos. Um exemplo bem ridículo aqui para a gente ilustrar. Você tem um problema do nariz? Então, daqui para cima é município, daqui para baixo é Estado, daqui para baixo é União. Isso não tem, o corpo humano é um só. A dor, né, a doença é uma só, é daquela pessoa. Então, para ela, tanto faz se é Estado, município, quem for, o que ela quer que resolva. Então, eu acho que é esse olhar que tem que ter, né? Fazer uma revisão dessas divisões. Por que a oncologia do Estado? Será que não compensa deixar com o município, dar um aporte para o município estar fazendo? A porta de entrada é o UBS, ver quais são as principais demandas. Eles têm esses números, né, dentro aí das séries históricas, das coisas que são lançadas, e tentar mesmo readequar. Eu acho que é isso que falta, principalmente, mas, claro, dando todo o suporte, né, do ente maior, aí, que tem mais recurso, para o ente menor. A gente está falando de Sorocaba, que é um município que tem o compromisso com 48, né, outras cidades aí dentro da regionalização, mas também tem municípios pequenos que não têm condição nenhuma. Então, e aí vai ter que ser encaminhado para outro lugar com mais recursos. Mas, principalmente, eu acho que é isso. Tinha que estar sendo revisto essa divisão aí das doenças, Oliveira. Não tem nem dúvida. E, de repente, quando as informações forem chegando com mais detalhes, isso que você está colocando é justamente o que vai ser contemplado. Porque, pelo menos, o termo que se usa agora é um termo que nos aproxima mais, talvez, desta realidade. Quando o próprio Estado fala em regionalização, né? Sim. Então, quero eu acreditar, enquanto você falava, eu falava, mas esse termo aí, ele é interessante, que talvez ele traz bem próximo do que a Marina está colocando aí pra gente pela sua experiência. Marina, vamos continuar acompanhando esse fato. É importante a gente estar discutindo no dia a dia. Se nós ainda carecemos de informação, você imagine lá o cidadão na ponta da linha, no posto de saúde, na unidade pré-hospitalar ou mesmo em outras unidades de saúde. Obrigado pela sua participação. Até a próxima. Eu que agradeço, Oliveira. Estamos sempre à disposição aqui, né, para continuar acompanhando isso e fazendo os comentários e os esclarecimentos necessários. Doutora Marina Elaine Pereira, advogada especialista em gente e solução de problemas, foi secretária da Saúde de Sorocaba, maior autoridade nesse assunto, conhece do tema e automaticamente, por isso que a gente conversa com muita facilidade com a doutora Marina. E se ela ainda está querendo entender, compreender e ter as informações sobre o que é essa regionalização, o que será contemplado, imagine nós. É por isso que a gente tem que ir nessas nossas falas e cobrando as autoridades para que isso possa ficar mais claro, para que a gente possa debater também e buscar a melhor solução para o cidadão no dia a dia. Regionalização da saúde avança com planejamentos de novas oficinas macros regionais e o tema continua em debate e nós vamos acompanhar tudo aqui no portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.